Muito boa tarde. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República apresentou ao Governo uma proposta de elaboração de decreto de prorrogação do estado de emergência. Naturalmente, competirá ao Sr. Presidente da República apresentar publicamente, quando o entender conveniente, o teor desse decreto. O Governo apreciou a proposta e deliberou dar parecer favorável à renovação do estado de emergência nos termos do decreto que nos foi submetido pelo Sr. Presidente da República, que será ainda apreciado pela Assembleia da República, a quem cabe autorizar o Sr. Presidente a elaborar, a aprovar o decreto. O que o Governo tem previsto é, no pressuposto que a Assembleia da República venha a dar autorização ao Sr. Presidente e que ele o venha a decretar amanhã, reuniremos amanhã à tarde para aprovar o conjunto da legislação que regulamenta e tornará aplicável o decreto presidencial de prorrogação do estado de emergência pelo período de mais 15 dias. Gostaria de sublinhar que, tal como dissemos há 2 semanas atrás, o comportamento dos portugueses tem sido exemplar, com raríssimas exceções, na autocontenção, na autodisciplina, quer das normas de afastamento social, quer de isolamento domiciliário. E esse esforço é um esforço muito importante de fazer e reforçar neste mês. Como os números da evolução da pandemia têm demonstrado, este é um esforço que vale a pena e que tem produzido resultados. Se hoje temos um crescimento menos forte do número de casos contaminados, se temos tido um crescimento menos forte de pessoas em estado de risco, isso deve-se a este grande esforço de contenção que temos feito. E por isso a melhor forma de o estado de emergência durar o menor tempo possível é termos agora a máxima intensidade na autodisciplina, no cumprimento das normas de contenção, de forma a podermos ter o mais rapidamente possível sucesso no controle desta pandemia. Relativamente ao último decreto de há 15 dias, há novidades, nomeadamente do que diz respeito à circulação de pessoas, se há medidas mais, ou se o Presidente da República permite que o Governo aplique medidas mais rígidas nesse sentido. Também tenho outras 2 questões sobre as escolas. Hoje o Jornal Expresso diz que o dia 4 de maio é o limite razoável para o Governo reabrir as escolas. Pergunto-lhe se confirma esta data e se a reabertura das escolas será de uma forma faseada, ou seja, primeiro creche e depois primeiro ciclo. Ainda uma outra questão sobre as prisões, se o Governo admite nos próximos dias libertar presos com penas menores ou em fim de pena para evitar uma tragédia nas prisões, como já foi assim apelidada. Muito obrigada. Ora bem, primeira questão, quanto ao conteúdo do decreto do Sr. Presidente da República, compreenderá que não cabe ao Governo apresentar a proposta de decreto presidencial, será o Sr. Presidente da República, quando o entender conveniente, que o fará a sua apresentação. Aquilo que o Governo tem estado a trabalhar com o Sr. Presidente da República é para termos amanhã preparada a legislação que permita dar execução àquilo que vier a Assembleia a autorizar e o Sr. Presidente da República a decretar. Relativamente às escolas, nós, quando anunciámos o seu encerramento, anunciámos também a data em que tomaríamos uma decisão sobre essa matéria. Essa data é o dia 9 de abril, é a próxima semana. E, portanto, da manhã a uma semana, nós apresentaremos ao país qual é a solução que nos parece adequada para o desenvolvimento do corrente ano letivo. Para preparar essa decisão, ficou já estabelecido que no próximo dia 7, terça-feira, haverá uma reunião como a que temos feito semanalmente no Infarmed com o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República, todos os líderes partidários, líderes parlamentares, parceiros sociais, tendo em vista termos uma avaliação atualizada da evolução da pandemia.
Eu ontem solicitei especificamente à equipa que está a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde que na próxima terça-feira nos apresente, precisamente, a sua avaliação, quer focada especificamente no tema reabertura das escolas ou evolução do próximo, da continuação deste ano letivo. Portanto, para a semana tomaremos as decisões e nessa altura serão devidamente anunciadas. Finalmente, quanto à situação nas prisões, aquilo que está previsto é podermos, e que temos trabalhado com o Sr. Presidente da República também, é podermos trabalhar em 3 dimensões. Uma, de o Governo propor ao Sr. Presidente da República um conjunto de indultos que, por razões humanitárias, podem ser concedidas. Segundo lugar, uma alteração legislativa quanto ao regime de execução de pena que apresentaremos à Assembleia da República e, finalmente, uma terceira dimensão que fica sujeita à avaliação em função de cada caso concreto por parte dos juízes de execução de pena, porque são situações onde mais fácil do que fazer uma norma geral e abstrata é em função do caso concreto e aí só os juízes de execução de pena poderão tomar as decisões adequadas. Sr. Primeiro-Ministro, Joana Feliz, da Agência Lusa, perguntava-lhe 2 coisas em específico. Primeiro, se amanhã é previsível que do Conselho de Ministros da tarde já saia um conjunto de medidas ou se não é previsível que aconteça antes do Presidente da República falar. E já agora pergunto-lhe, hoje de manhã foi específico e tem vindo a ser em relação à questão da Páscoa, a pedir às pessoas para não saírem, para não irem às suas famílias. Pergunto-lhe se o Governo vai adotar alguma medida excepcional para essas deslocações, para tentar evitar essa deslocação e de que forma é que isso pode acontecer neste período. Obrigada. Bom, não vamos antecipar o Conselho de Ministros da manhã, além de mais porque ele está dependente do que vier a constar do decreto presidencial e da sua apreciação pela Assembleia da República. E, portanto, independentemente do que venha a constar do Conselho de Ministros possa decidir amanhã, há algo que eu tenho insistido. Este mês é o mês decisivo para conseguirmos controlar esta pandemia e que é um momento particularmente difícil, por um lado porque as pessoas estão a sofrer profundas perdas de rendimento fruto do conjunto de medidas que foram adotadas e que agora vão ser prorrogadas. Segundo lugar, porque obviamente o cansaço da contenção domiciliária se vai acumulando. Bom, e em terceiro lugar, porque vamos ter um período especialmente crítico, que é o período da Páscoa, onde tradicionalmente suscita muita deslocação. As pessoas vão à terra, as pessoas que tenham segundas habitações vão às segundas habitações, as famílias costumam se reunir e, ora, esta Páscoa vai mesmo ter que ser diferente do que é tradicional. As pessoas não podem ir à terra, as pessoas não podem ir a segundas habitações, famílias numerosas não se podem reunir todas em conjunto, têm que se separar e há uma mensagem que temos que também passar aos nossos compatriotas que residem no estrangeiro, que nós gostamos sempre de acolher de braços abertos no nosso país, pedindo-lhes que desta vez passem a Páscoa nos países onde não têm a sua residência habitual, de forma a evitar mais deslocações e mais perturbação. Sendo certo que se vierem terão que ficar confinados em casa, como estaremos todos, e portanto não é também o melhor momento para virem, que haverá outros momentos em que todos poderemos reencontrar-nos e esse momento será tanto mais depressa quanto mais disciplinados formos agora nestas próximas semanas. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, Tiago Contreiras, da RTP. Permita-me insistir neste ponto das restrições, porque está toda a gente a pensar na mesma coisa. O senhor disse hoje de manhã no programa da Cristina que durante a Páscoa as medidas vão apertar um bocadinho. Eu perguntava-lhe se vai existir autorização prévia para as circulações rodoviárias durante este período. Sei que está à espera do Conselho de Ministros da manhã, mas é uma informação relevante. Pareceu-me também que esta manhã referiu novas medidas para não existirem tantos abandonos nos lares.
não sei se pode especificar um pouco, e fiquei com a ideia que tinha referido que em termos de abertura de estabelecimentos de ensino poderia existir em alguns ciclos de ensino aconselho dos especialistas. Era também perceber se podia confirmar estas informações, porque de alguma forma já foram avançadas por si esta manhã. Obrigado. Bom, eu só posso confirmar o que disse hoje de manhã, porque não me dei a opinião de hoje de manhã para agora. Agora, não vou antecipar o Conselho de Ministros da manhã. Nós vamos ter que tomar sempre as medidas que permitam a maior contenção com a menor perturbação, as medidas sempre proporcionais em função das necessidades. Temos que ir acompanhando a par e passo os números. Não podemos ser precipitados no otimismo da evolução da curva, porque todos sabemos que quando começarmos a levantar as restrições, elas têm que ser levantadas lentamente, porque naturalmente aí as contaminações aumentarão e não poderão aumentar para além daquilo que é controlável. Portanto, isto não vale a pena ter pressas. Neste momento ainda não é o momento das pressas. Ainda não é o momento de vermos a luz ao fundo do túnel. Sabemos que no fundo do túnel há uma luz, mas ela ainda não está à vista. E, portanto, o que sabemos é que temos que ir continuando a trabalhar para que, com segurança de todos, possamos lá chegar. E o mais depressa possível. E isso eu acho que é o que todos desejamos, é que rapidamente possamos virar esta página e possamos ir retomando a normalidade da nossa vida. E por isso, foi nesse sentido que o Governo deu parecer favorável à prorrogação do estado de emergência. Eu chamo a atenção mais uma vez, que é uma situação absolutamente excepcional. Desde a vigência da nossa Constituição, é a primeira vez que acontece no nosso país, o que demonstra bem a dimensão da gravidade da situação e das medidas que estão a ser impostas às pessoas e o sacrifício que isto constitui para milhares de famílias, para milhares de empresas, para o conjunto da sociedade. E, portanto, temos que ser muito prudentes na imposição desses sacrifícios, mas também apelando muito à continuação deste sentido cívico, porque se fizermos agora um grande esforço nestas semanas, mais rapidamente começamos a ver a luz ao fundo do túnel. E isso é muito importante para podermos todos recuperar a expectativa de que estas perdas de rendimento, estes encerramentos das empresas, estas medidas como layoff, são medidas transitórias e que seguiremos depois para um relançamento gradual da nossa vida normal. Boa tarde, Madalena Salema, da Antena 1. Amanhã vão estar em discussão na Assembleia da República uma série de propostas por parte dos partidos. Eu gostaria de saber se o Governo vê com bons olhos, por exemplo, a questão de pagamentos de água, de luz e de gás que vão estar em cima da mesa amanhã. Obrigado. Pronto, o Governo, amanhã na Assembleia da República, terá um conjunto de diplomas, designadamente em matéria de arrendamento, para assegurar que se não haverá situações de despejo, nem haverá situações de ruptura das relações contratuais fruto da quebra de rendimentos que as famílias estão a viver neste período e também medidas de assegurar aos senhorios a continuidade do rendimento se for necessário. Quanto a outras medidas que os partidos têm estado a apresentar, todas elas são bem intencionadas, algumas não são propriamente compatíveis com aquilo que são as capacidades do país, mas o Governo não participa nesse debate e seguramente os partidos representados na Assembleia da República apreciarão as propostas que estão em cima da mesa e o Governo cá estará para cumprir aquilo que for aprovado, naquele espírito de solidariedade institucional que tem sido particularmente evidente nestas semanas entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, o que demonstra bem a maturidade da nossa democracia, mesmo num estado de exceção como é o estado de emergência. Boa tarde, até amanhã.